Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 14 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 96.400 dólares americanos, com uma expressiva valorização nas últimas 24 horas de 5%. Valorização similar à que o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, também está vendo nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada nesse momento em aproximadamente 3.200 dólares americanos cada unidade. Dentro do top 10, a gente pode ver que a maior parte das criptomoedas já iniciou uma recuperação. Por exemplo, a Dogecoin valorizando quase 9% nas últimas 24 horas, a Solana mais de 6%, a Avalanche ali na 11ª posição mais de 5,5%, Chainlink na 14ª posição quase 8%. Então a gente tem visto sim nas últimas 24 horas o mercado cripto se recuperando de uma forma geral da correção que a gente viu ao longo dos últimos dias. E essa correção está podendo ser vista também, está podendo ser visualizada através dos ETFs do mercado americano. Os ETFs de Bitcoin Spot, por exemplo, tiveram no dia de ontem, dia 13 de janeiro, o quarto dia consecutivo de saída. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um outflow de 3.031 unidades de BTC. De qualquer maneira, os ETFs de Bitcoin Spot continuam bastante acima da marca de 1 milhão de Bitcoin custodiados, que é o AUM, é o Assets Under Management. Somando todos esses ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano, nesse instante eles têm 1.131.550 unidades de BTC. E não foi só o ETF de Bitcoin Spot que teve o quarto dia consecutivo de saída. A gente pode falar a mesma coisa do ETF de Ether Spot. No dia de ontem, dia 13 de janeiro, a gente teve uma saída de 12.064 unidades de ETH, o que em dólar americano deu cerca de 39,4 milhões de dólares. De qualquer maneira, a gente está vendo o mercado cripto se recuperando nessas últimas 24 horas, então pode ser que a gente veja também no dia de hoje o mercado virando nos ETFs também, pode ser que a gente veja um inflow acontecendo no dia de hoje. A gente vai acompanhando ao longo do dia e naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no episódio de amanhã. Dando continuidade ao episódio de hoje e ainda falando sobre um dos motivos que podem fazer o mercado dar essa virada, parar dessa tendência de queda e voltar talvez para uma tendência de alta, é que o primeiro dia de Donald Trump de volta à Casa Branca, no dia 20 de janeiro, pode ser marcado por uma enxurrada de ordens executivas, algumas das quais podem impactar diretamente a indústria de criptomoedas. O Washington Post relatou no dia de ontem que Trump deve assinar ordens executivas após assumir o cargo na próxima semana, abordando a desbancarização de criptoativos e a revogação de uma política contábil que exige que bancos que detêm criptomoedas registrem os ativos digitais como passivos. Abre aspas. A equipe de Trump deixou muito claro que isso é uma prioridade, fecha aspas. Executivos de cripto há muito acusam a administração Biden de usar reguladores financeiros para pressionar os bancos a cortar os serviços financeiros da indústria sobre a chamada Operação Choke Point 2.0. Enquanto isso, a indústria tem rejeitado a política de reportar criptoativos como passivos, introduzida por meio de um boletim de contabilidade da equipe da SEC chamado SAB 121, que foi ali em março de 2022. Ou seja, é esperado, de acordo com essas fontes próximas ao caso, que nos primeiros 100 dias de mandato diversas ordens executivas relacionadas a cripto sejam assinadas. Muita gente espera que isso aconteça no primeiro dia, inclusive no mercado preditivo, na casa de apostas descentralizada Polymarket, já tem diversas apostas rolando nesse sentido, mas de qualquer maneira, essa aposta do Trump em menos de uma semana, no dia 20 de janeiro, está sendo muito aguardada, afinal de contas. Que ordens executivas serão essas? Muita gente falava, inclusive, de uma ordem executiva falando para os Estados Unidos transformar os bitcoins que eles possuem em reserva estratégica, em reserva financeira. Será que isso vai acontecer? Sem sombra de dúvida, isso teria o potencial de ajudar muito o mercado cripto numa valorização de curto prazo. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre o mercado americano, graças a essa mudança de administração, graças a essa mudança de governo nos Estados Unidos, de um governo democrata que perseguiu, em certo ponto, a indústria de criptomoedas durante os últimos 4 anos para um governo republicano que promete ser bastante crypto-friendly, muita gente está esperando que ao longo desse ano de 2025 a gente tenha a aprovação de diversos ETFs relacionados a criptomoedas. E esse é o caso do Nate Geraci, que é o presidente da ETF Store, e a previsão é que 50 novos ETFs de criptomoedas devem ser lançados ao longo desse ano.
E quando fala ETFs de criptomoedas, não é só de criptomoeda diretamente. Também está previsto a aprovação de um ETF de Solana Spot, de XRP, de Ripple Spot, mas também de ETF de call coberto, ETF de ação denominada em Bitcoin e até mesmo ETF de Bitcoin Bond, ou seja, de dívidas relacionadas a Bitcoin. E além disso, também existem outros ETFs de outras criptomoedas, como por exemplo de Litecoin e Edera. Inclusive, diversos analistas de ETF do mercado consideram a aprovação mais fácil de um ETF de Litecoin e Edera do que de Solana e XRP. Todo mundo acredita que o da Solana é questão de tempo, mas existem ainda alguns empecilhos regulatórios para serem transpassados até a estreia, até o lançamento efetivo desse produto. De qualquer maneira, é uma excelente notícia para o mercado cripto, porque vai representar mais inflow, mais capital novo para esse mercado. E aí, depois do lançamento, a gente vai ver se tem demanda para esses produtos ou não. Por exemplo, tem demanda para um ETF de Litecoin? Eu particularmente tenho dúvida, mas quem tem que responder isso é o mercado, não sou eu, não é o regulador, né, de uma forma geral. É o mercado que tem que saber se tem demanda para isso ou não. Por exemplo, nas últimas 24 horas, o volume negociado de Litecoin nas exchanges monitoradas pelo CoinMarketCap foi de cerca de 500 milhões de dólares, enquanto o Bitcoin, por exemplo, foi de 60 bilhões e 700 milhões de dólares. Então a gente pode ver que é um volume bem menor negociado nas corretoras. Como vai funcionar isso nos ETFs? Será que vai seguir a mesma proporção? Seguindo a mesma proporção, será que esse ETF vai ter tração suficiente para ser mantido? Eu, particularmente, tenho dúvida, mas que nem eu falei para vocês, quem tem que responder isso é o mercado. Dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, a Tether, que é a emissora da maior stablecoin do mundo, a USDT, que é pareada em dólar americano, anunciou a transferência da sua sede das Ilhas Virgens Britânicas para El Salvador. A mudança ocorre após a empresa obter uma licença para operar como provedora de serviços de ativos digitais no país, destacando o compromisso da empresa com mercados emergentes e políticas regulatórias favoráveis. Além disso, a gente sabe da ligação quase umbilical entre a Tether e a Bitfinex e também do extremo apoio que a Bitfinex está dando para El Salvador nessa questão de El Salvador adotar o Bitcoin como moeda legal, do Bitcoin de El Salvador criar a Bitcoin City, uma cidade que é 100% bitcoinizada. Então essa mudança da Tether para El Salvador já era em certo ponto, de certo modo, esperada. Mas de qualquer maneira, uma notícia bem legal e que demonstra o quanto El Salvador de fato está mergulhando de cabeça na indústria cripto de uma maneira mais ampla. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai vir aqui agora para o Brasil. O Nubank anunciou hoje pela manhã, dia 14 pela manhã, que está expandindo suas operações no mercado de criptomoedas e, com isso, vai ampliar para todos os usuários do banco a função que oferece recompensas para quem possui a stablecoin USDC. O programa funciona como se fosse uma poupança e paga retorno diário sobre um saldo mínimo de 10 USDC nas carteiras dos usuários com uma taxa fixa de 4% ao ano. Segundo o Nubank, essa expansão foi decidida após um programa piloto que testou taxas variáveis com um pequeno grupo de usuários ao longo do ano passado. O banco destaca que, para começar a receber as recompensas, os clientes devem acessar a carteira cripto no aplicativo do Nubank e clicar em Quero Participar. A funcionalidade pode ser ativada ou desativada sempre que o usuário desejar. O retorno é acreditado automaticamente todos os dias e a liquidez é imediata. Vale ressaltar que eu sou usuário do Nubank e, de fato, desde o ano passado, eu já recebo recompensas em cima do USDC que eu tenho depositado no dia de lá, e depositado lá no banco. É claro que a gente sabe que o Nubank ele acaba funcionando como uma corretora, então você pode comprar e vender criptomoeda, você pode inclusive sacar, depositar e sacar algumas criptos diretamente, como Bitcoin, Solana e Ether, e a ideia não é você deixar dinheiro depositado na corretora, não é você deixar o dinheiro depositado na exchange, mas de qualquer forma eu tenho alguma coisa lá de algumas vendas que eu fiz em vídeos, em lives, algumas compras que eu fiz também, então eu recebo essa recompensa e, de fato, esse é um programa que já funciona há algum tempo no Nubank e, pelo visto, agora eles estão expandindo para toda a base de usuários. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal se você está escutando pelo Spotify. Passa a seguir ele aqui também, dá 5 estrelinhas para ele, isso é muito importante para a gente, ou qualquer player que você estiver escutando, passa a seguir o Giro Bitcoin, que isso auxilia muito a gente a manter esse projeto no ar, a manter esse projeto de pé. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!